Boa tarde, pessoal. Sejam todos aí bem-vindos para a nossa reunião com o pré-candidato ao governo de São Paulo, Márcio França. A gente já vai iniciar, porque já passou bastante do horário, já é 7h11, o governador tem outros compromissos, senão vai acabar atrasando. Primeiramente, quero agradecer, Márcio França, por ter aceito o convite nosso de estar escutando as nossas reivindicações do QAE, QSE. Essa foi uma das coisas que acabou acontecendo com o nosso grupo, através de há muito tempo que a gente vem sendo desvalorizado, não temos um sindicato que nos apoia, e tudo isso foi fazendo o quê? Foi fazendo que o grupo acabou se unindo e começou a se unir por busca de valorização. Então, acabou surgindo depois, nas nossas conversas, escutar os que os pré-candidatos têm para falar para o nosso cargo, e eles também sabem um pouco mais sobre o nosso cargo, que é a E, que é a SE, as nomenclaturas são meio estranhas, acabam sem saber o que é, muitos acham que nas escolas ou na educação só tem professor, mas existem outros cargos. E há muito tempo a gente vem nessa luta, mas assim, o que acabou sendo o estopim de muita gente acabar abraçando essa mobilização foi quando teve o anúncio do secretário de Educação, Rocieli, na questão do abono. Um abono que foi dado apenas para os professores e para nós do quadro do QAE, QSE, que trabalhamos a pandemia inteira, não ficamos em casa, não recebemos nada de abono. Então, isso entristeceu demais a categoria. E depois, vendo que outros estados estavam pagando para o quadro administrativo, o quadro de apoio, e vendo que o estado de São Paulo não estavam pagando para o quadro de apoio. Isso foi entristecendo mais a categoria. Tem a fala do abono, que agora foi aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O Rocieli falou que seria pago, em janeiro fez um vídeo falando que ia ser pago, falou que mandou para avaliação legislativa sobre a lei, mas a gente já procurou e não conseguiu achar nada relacionado lá dentro que foi enviado. Então, tudo isso acabou entristecendo demais a nossa categoria, e agradecer mais uma vez por estar aqui, ouvindo o que a gente tem para falar. Eu vou passar a fala agora para Elisa, que ela vai falar também um pouco mais sobre outras questões. Boa tarde, senhor Márcio França. Meu nome é Elisa, eu sou de Macatuba, eu estou há 30 anos na Secretaria da Educação, e, se o senhor me permite, eu vou faltar um pouco com o protocolo, assim como o João Cury, que foi secretário do senhor, e amigo pessoal meu de longa data, e ele fala assim, você não se preocupa muito com protocolos? Não, meu negócio é chegar. O objetivo, eu queria dizer que em 30 anos de trabalho, o João Cury fez por nossa categoria o que todos os outros secretários não fizeram. Então, foi muito feliz a escolha do senhor enquanto esteve governador. Então, nós descobrimos, né, que nós estaríamos inclusos como profissionais da educação, fizemos um grupo, colocamos todos os deputados federal no grupo e começamos a interagir com eles, falando da nossa situação, né? E aí foi votado favorável, eles entenderam o nosso lado, muitos mesmo interagiram com o grupo Política Reversa. Aí seguiu para o Senado, nós fizemos a mesma ação, né? E aí acabou chegando no dia 20 de dezembro, às 17h45 da tarde, chegou na mesa do presidente. E aí ele estava, né, naquela pré-recesso, aquela situação, né? E a gente precisava que urgente fosse votado aquilo ainda no ano de 2021. Eu tenho a sorte de morar aqui perto de Bauru e conhecer o Marcos Pontes. Aí eu fui fazer o Caminho das Pedras, né? Falei com o Marcos Pontes e mais alguns amigos que eu tinha em Bauru, e chegou na mão do presidente e ele sancionou no dia 27 de dezembro.
Mas foi assim uma mobilização da categoria, porque nós entramos em contato de todas as formas, por e-mail, WhatsApp, ligamos nos gabinetes, né? Mas assim, concluindo, só para o senhor entender, aconteceu tudo isso e agora está parado na mão do governador do estado, do Rocieli, que não mandam esse projeto de lei, ficam cada hora falam uma coisa diferente para a gente, só para passar panos quentes, mas a situação não muda. Dia 1º de abril, aí parece até, né, 1º de abril, dia da mentira, mas eles vão estar alçando voos aí para outras situações e a nossa situação vai estar parada. Então, nós estamos recorrendo, né, para o senhor, possível candidato a governador, se Deus quiser, e o que o senhor olhasse para a nossa categoria. Hoje nós estamos falando do nosso plano de carreira, nosso reenquadramento e nosso abono, mas a situação, se o senhor chegar lá, precisa ser ouvida, porque são muitas coisas acontecendo. E aí eu passo a palavra. Falar é o... Eu tinha me inscrito, É a Patrícia. É você, Patrícia. Boa tarde, né? Sou Márcio França, boa tarde, os colegas aí presentes. Sou a Patrícia, da Diretoria de Ensino de Mauá. Me juntei ao grupo após a falta de representatividade daquela associação que deveria nos representar, que seria o sindicato. Foram várias as nossas tentativas, né, de pedir para eles pegar da base os problemas, que são muitos, e levar até o governador, até o secretário da Educação, mas todas essas tentativas foram em vão. Então, decidimos nos juntar, após entender que a gente é uma categoria marginalizada e abandonada, com menor salário do estado de São Paulo. O nosso mínimo não chega nem ao mínimo estadual, o piso, né, de uma pessoa que ingressa hoje com R$ 1.005. A gente não tem nem o mínimo estadual, né? Então, a gente a categoria nada marginalizada. Aí, fomos declarados essenciais, né? A gente foi declarado essencial, só que a gente, dentro de uma escola, em meio a uma pandemia, ninguém se preocupou com o auxílio periculosidade, insalubridade, nenhum tipo de auxílio a mais para a gente que esteve lá presente, né? E continuamos assim. A gota d'água foi realmente esse abono Fundeb. Porém, a gente tem vários outros problemas, como a Elisa disse, né? Começa pelo nosso salário, que é o menor do estado de São Paulo, é inferior ao mínimo. Começa pelo nosso vale alimentação, que nós só temos isso, o vale alimentação no valor de R$ 12,00 por dia, né? Não bastasse o nosso salário já ter uma perda de 43%, né, ao longo desse aí, a gente não tem reposição inflacionária há muito tempo, acho que o último reajuste foi em 2018, de 3, alguma coisa por cento, não repõe as nossas percas, né? A gente tem um aumento no número de descontos em folha de pagamento. O governo, em 2020, instituiu um novo desconto do IANSP, ou seja, eram 2 tipos de desconto, agora são 3, para um serviço sucateado, porque não é por culpa dos funcionários do IANSP, porque eles estão sofrendo tanto quanto a gente, mas eles não têm condições de oferecer um serviço a contento para a categoria. O pessoal do interior está sem, muitas cidades está sem atendimento, sem suporte nenhum, e aumenta os descontos e diminui aumenta os descontos e diminui o serviço prestado. Isso está muito discrepante, né? Aí ele, para dar uma melhorada para a gente, vou instituir um plano de carreira para vocês. Porém, atrelou o nosso plano de carreira a um pacote de maldade muito grande, que foi o PLC 26. Esse PLC 26 tirou, dentre uma das coisas da categoria, as faltas abonadas, né? Então, assim, ele condicionou uma coisa a outra. Só que ele favoreceu nesse plano de carreira uma porcentagem da categoria, excluiu aqueles cargos extintos, os secretários de escola, os oficiais administrativos, o pessoal que tem um pouco mais de tempo de serviço, que nem Elisa, Edilene, que está inscrita para falar também, que não tiveram oportunidade de cursar uma faculdade, um curso técnico,
sendo que nós ingressamos para um concurso que o exigido era o ensino médio, né? Tá ok, você fez uma graduação legal, você vai, né, progredir na carreira, mas o pessoal que dedicou 20, 30 anos para a categoria e foi excluso desse plano de carreira. Ele deu uma melhorada depois de tanta reivindicação, tanta manifestação nossa, ele deu uma melhorada porque ele tinha, além de tudo, exigido ensino superior ou técnico na área pedagógica, sendo nós cargo administrativo. Depois de muita pressão, ele tirou essa exigência. Quer dizer, ainda será votado, mas ao ver tudo vai passar. Melhorou um pouco, só que continuam exclusos alguns funcionários dos cargos extintos. E isso é injusto, porque eles estão dentro das escolas, são poucos, mas existem, precisam de valorização, eles precisam que o salário deles não sejam R$ 1.005, R$ 1.200 na capital mais cara do país, se não da América Latina. Isso é assim, muito injusto. O Vale Alimentação, que eu já passei para o senhor, R$ 12 por dia, dentro da Secretaria da Educação, chegou um e-mail, acho que esse e-mail foi disparado erroneamente para as escolas, né, dizendo que o valor do Vale Alimentação do pessoal da Secretaria da Educação era R$ 25 por dia. Eu chego a pensar se eles têm mais fome do que a gente, né, se a vida deles, a família deles merece se alimentar um pouco melhor que a nossa. Porque de 12 para 25, por que não para toda a Secretaria da Educação, né? A gente tem outras discrepâncias, assim. Pessoal que trabalha nas PEIs, por exemplo, que são as escolas de ensino integral. Ele colocou para os professores, por dedicação exclusiva, um aumento salarial de 75% a mais para professores que se dedicam à PEI. Ah, ok, mas o cargo de vocês já era 40 horas semanais, já era dedicação exclusiva, só que ele não nos permite acumular cargo. Ele não nos permite. Então, a gente tem 2 projetos que tramitam na Assembleia, já nas fases finais, que um seria a gratificação por dedicação exclusiva, já que ele não nos permite acumular, e nem nos paga mais por essa dedicação exclusiva, e o PLC 12, que fala sobre a redução da carga horária. Redução da carga horária sem a diminuição do salário. Então, assim, tudo que favorece ao quadro do apoio, que é a EQSE, fica parado, não tramita, não beneficia. E aquilo que vem para prejudicar, que nem foi o PLC 26, é do dia para a noite, que ele coloca lá, é votado e prejudica a gente, tá? Então, vou passar a palavra... Deixa eu só entender aqui, o Robson, quantas pessoas vão falar ainda? Só para eu saber. Agora tinha escrito mais 4. Porque preste bem atenção, né? A gente marcou aqui às 17 horas. Eu fui rigoroso com o horário, porque eu tenho que sair às 18 horas, eu tenho, de fato, um compromisso, né? Então, para que a gente pudesse dar uma certa participação, para que os 4 que você programou também falem, eu vou fazer uma breve fala, se você permitir, e depois você completa com os 4 e eu fecho, tá bom? Tá bom, tá ok. Tá bom? Olha, gente, eu vou primeiro fazer uma fala genérica, né? Assim, que eu acho que também é relevante para vocês entenderem. Aqueles que conviveram comigo, ou que me conhecem, ou que conhecem um pouco do histórico político, sabem que boa parte disso tudo, eu alertei milimetricamente todo mundo que iria acontecer. Porque nos debates ou nas falas que eu falei, tive a oportunidade de explicar para as pessoas, quem já conhecia o João Dória sabia exatamente como ele pensa em relação ao serviço público. Isso não é uma novidade, né? O João Dória raciocina de um jeito, e não é só ele, é bom que se deixe claro, né? É um pensamento do grupo político dele, que o serviço público é dispensável, né? Ele acha que vale a pena trocar o serviço público por um serviço privado. Ao invés de ter servidor concursado fazendo as funções que vocês exercem, ele contrataria, por exemplo, uma empresa, a Gocil, uma terceirizada, para cumprir essas funções. É o que ele pretende fazer, né? Ele e o grupo político dele. Não é só limitado à ação de vocês. Eles gostariam de fazer isso em todas as áreas. Ele chegou a me falar certa feita, né,
que talvez a polícia pudesse ser alguma coisa terceirizada. Contratava uma empresa de segurança, eles trabalham armados, não precisaria ter essa discussão de quem é cabo, sargento, capitão, todo mundo vai ganhar aquela remuneração, e esse é o formato. É uma lógica de pensamento. Ele tentou, inclusive, fazer isso na Assembleia, mandando um projeto para privatizar os presídios. Você calcula, se os presídios vão ser gerenciados pela iniciativa privada, num formato onde nós temos um grupo criminoso, que é muito organizado em São Paulo, quando abrir a concorrência, quem vai ganhar a concorrência é o grupo criminoso. Eles vão tomar conta deles mesmos, né? Vai virar uma espécie de crowdwork, né? O lugar onde trabalham os criminosos vai ser na empresa deles mesmos, né? Então, é um pensamento. É igual tantos outros que a gente vê no Brasil, porque como ele não depende, ou nunca dependeu de nada que é público, então ele tem uma visão de que o privado é mais eficiente. Bem, nós falamos isso, acho que dezenas de vezes nos debates. Foi uma eleição super dura, né? A gente teve aquela derrota por 1% dos votos. Eu sei que muitos de vocês nos ajudaram e até votaram em mim, enfim. Mas a verdade é que nós fomos derrotados. O pensamento dele foi vitorioso, ainda que seja por pouco, foi vitorioso. Ontem à noite eu soube que ele anunciou no Palácio que deve ser candidato a governador de novo. Então, ele será candidato a governador de novo, né? Porque ele acha que é mais fácil a eleição de governador do que a de presidente. É muito difícil a de presidente, ele vai dizer que é contra o Márcio, para tirar o Márcio Cuba. A mesma conversa de sempre, né? Eu tenho aqui em mãos a pauta que eu recebi de vocês, né? A questão do abono proporcional aos professores e gestores, a questão do reajuste salarial, da Lei 12.391, a questão do IANSP, que está sendo sufocado em todo o Estado. Ele já determinou, ele quer acabar com o IANSP. A teoria é acabar com o IANSP, a não ser que ele consiga aumentar tanto o valor do pagamento de vocês que vai ficar impossível a pessoa ter o plano do IANSP, né? Além do que o IANSP não consegue dar conta, porque eles não ajudam financeiramente o IANSP a cumprir nas regiões todas. Tudo bem, tem um grande hospital aqui, mas não tem em todos os lugares. Eles cortaram os convênios em vários lugares e, vocês sabem, eles aumentaram a contribuição previdenciária, eles conseguiram fazer um feito sensacional, que é, além de não reajustar, eles reduziram o salário dos servidores, porque na medida que eles aumentaram a contribuição previdenciária e o IANSP, eles, na verdade, reduziram os salários do servidor público, né? Claro, se o objetivo final é não ter servidor público, quanto mais eu desanimá-los, né? Quanto mais eu desanimá-los, mais eu faço as pessoas desistirem, pedir exoneração. Só aqueles que não têm saída é que acabam ficando, ou os que já estão aposentados, né? A questão de plano de carreira é apenas uma conversa que, você sabe, agora, dia 30 de março, acaba o período onde qualquer governador pode mexer em salário. A partir de 1º de abril, como já está a 6 meses da eleição, vai coincidir exatamente com aquele período que eu fiquei, que você não pode mexer em nada salarial. Então, qual vai ser o argumento dele? Olha, eu deixei tudo pronto aí, mas, infelizmente, a Assembleia não aprovou, ou então o Rodrigo não quis fazer. Quer dizer, ele vai passar, vai transferir essa tarefa para os outros. Mesmo o reajuste dele, que ele demorou 4 anos para poder fazer, ele fez a partir da saída dele, né? Se ele fosse sair em 30 de março, ele já aproveitava e dava o reajuste só na parte daquele não está mais lá. Nós não vamos conseguir consertar o Dória, porque o Dória ele já tem uma certa idade, o Álvaro nós não vamos convencê-lo. Tá? Olá, Edvige. Olha, fecha o seu microfone aí, porque quando vocês deixam o microfone aberto, vocês acabam entrando num som duplo aí. Então, para dizer para vocês o seguinte, nós temos 2 formas de pensamento, né? Isso não é eu não vou nem dizer que seja um defeito ou uma qualidade, porque são visões diferentes de mundo. Eu venho do serviço público, eu sou servidor concursado do Estado de São Paulo, né? Fui servidor concursado como oficial de justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. O meu pai foi servidor público do Estado de São Paulo. Os meus irmãos são servidores do Estado de São Paulo. O meu avô foi servidor do Estado de São Paulo. Então, a lógica da minha vida foi vinculada ao serviço público. Claro que eu sei
o quanto que ele é importante, não só na educação, mas nós vimos na saúde, durante esse período de pandemia, quem é que era obrigado a trabalhar? É quem é do serviço público. Eu não posso obrigar um hospital particular a abrir suas portas no serviço durante a pandemia, mas o público eu posso obrigar, e muitos foram obrigados, né? Então, nossa tarefa, de verdade, eu sei que tem um lado democrático, tem um lado bacana, que todo mundo gostaria de ter, mas vamos ser francos, nós vamos convidar para falar aqui o João Dória, para falar para vocês o que ele pretende fazer, né? Assim, eu, sinceramente, acho assim, a democracia tem que ter o limite do bom senso. O cara já está no governo, já fez até agora o que ele fez, né? Poderia ter feito muitas coisas, pelo menos, porque pode acontecer, tudo bem, às vezes não tem o valor, está numa pandemia, mas, gente, presta atenção, o João Dória reajustou todos os impostos em São Paulo, aumentou o ICMS de todas as áreas, da saúde à educação, da construção civil, da alimentação, do álcool, todos os produtos de São Paulo aumentaram o ICMS, exceto um, que foi combustível de avião. Combustível de avião, ele reduziu 50%, tirou 500 milhões do Estado de São Paulo, reduzindo 50%. Foi logo no começo do governo dele. Eu denunciei isso, falei, olha, é um absurdo. Quando é perguntado por que ele fez isso, ele fala, porque todo mundo anda de avião. Na cabeça dele, todo mundo anda de avião, então ele reduziu o combustível de avião. Ora, alguém que aumenta todos os impostos, aumenta todos os pedágios, aumenta as praças de pedágio, tira os benefícios fiscais dos deficientes, né? Os deficientes, os PCDs que tinham uma isenção, cortaram a isenção deles automóveis. As pessoas que tinham isenção de transporte acima de 60 anos foram cortados esses benefícios. E vocês listaram aí uma lista enorme de supostos benefícios que eles foram cortando também do servidor público. O servidor público, então, ele pisou na cabeça. Foi isso que ele fez. Porque o sujeito ir numa reunião e falar que servidor público aposentado é vagabundo, tem uma transmissão dele com a Joyce, vocês vão lembrar, se quiserem pode testar, aí depois vocês colocam. Num debate, eles falam assim, o cúmulo é servidor público, faz uma provinha, passa numa provinha, mama naquela teta durante a vida inteira e depois ainda quer receber o mesmo salário depois de aposentar. Ficar mais 30, 40 anos mamando, né? E aí eles dois riem, né? Então, sinceramente, não tem conserto. Não tem conserto. É como tentar convencer o Putin a ser pacificador. Um sujeito que tem a coragem de mandar a bomba para cima de um hospital, de uma creche, não dá para você tentar convencer. Então, no meu conceito, né, eu acho que o que dava para fazer foi o que vocês fizeram. Se organizar, né, e sobreviver, porque, no fundo, é isso. Os salários em São Paulo estão 40% menores do que estavam antes. É simples assim, só de base já é isso. Só no base já é isso, né? Agora, fora isso, tem as distorções históricas, e vocês estão na ponta dessa distorção. Claro, porque vocês fazem parte da educação, vocês têm todo aquele, teoricamente, o prestígio da educação, mas não tem o benefício financeiro que tem o restante. E como não tinha também a organização suficiente, vai passando, enfim, foi o que aconteceu. Eu li a pauta de vocês, claro que eu não posso dizer todas elas em cada um dos assuntos, mas eu vi alguns assuntos que eu posso garantir que, sinceramente, nós temos que refazer esse conceito no Estado de São Paulo. É um conceito equivocado. Só aqui, na pauta de vocês, deve ter umas 8 ou 9 coisas ligadas a gratificações, benefícios indiretos, revisão daquele adicional de local de exercício. Veja, se o servidor estiver bem remunerado, não precisa ter esses penduricários todos, entendeu? Porque esses penduricários todos são um formato de compensar a não remuneração adequada. Só que eles não agregam junto para as pessoas. Quando a pessoa faz uma opção na vida por ser do serviço público, ele tem que saber o seguinte, ele vai ser alguém bem remunerado, mas ele não vai ficar rico, e ele não vai ter que ter outro serviço, e ele vai se aposentar com aquele rendimento. Ele opta pela estabilidade em troca de outras coisas. Quem quiser tem que ser assim.
E quem não quiser, não dá para ser no serviço público. Então, não dá para a pessoa ter, de fato, 400 atividades estando no serviço público. Ele tem que ter uma dedicação exclusiva, tem que ser remunerado para isso. Agora, quem opta pela estabilidade e faz um concurso, essas são as regras. Eu acho possível a gente mudar regras em função de outras circunstâncias. Por exemplo, vai vir uma guerra, sobe determinadas coisas, cai muita arrecadação, vamos ter que mudar as regras, mas tem que mudar daqui para frente, não para quem já está. Quando você muda para quem já está, aí se transforma numa coisa criminosa, porque a pessoa não tem mais como reagir, eu não tenho mais opção para fazer, né? Se eu mudo uma regra no meio do jogo, eu já mudei a regra, quer dizer, eu sou poderoso, mudo a regra, e aquele papo de mandar para a Assembleia, enfim, vocês sabem, muitas coisas que tramitam na Assembleia, os parlamentares podem não falar para vocês, mas eu sei como é que funciona. O cara fala, não, vamos aprovar, vamos fazer, enfim, mas mesmo que aprove, depois derruba na justiça porque vai dizer que é inconstitucional, porque não era competência do legislativo, que o legislativo não pode fazer alguns benefícios sem que venha do governador. Então, o que dá, dá, o que não dá, não dá. O que não dá realmente é para que um servidor de São Paulo possa ganhar 1/3 do servidor do Maranhão. Isso é inexplicável. Não dá para explicar. Por que no Maranhão a pessoa ganha 3 vezes mais do que São Paulo? Olha, eu podia dizer não, porque o governador é do PSB, do meu partido, mas não é isso. É porque os governadores que passaram por lá devem ter a consciência que o servidor público tem que ter uma remuneração adequada. Em todo lugar do mundo é assim. Não seria só em São Paulo. Em todos os lugares do mundo, o serviço público deve ter um grupo de pessoas que é uma burocracia que tem que ter e tem que ser bem remunerada. É isso, ponto. E quanto menos penduricalho tiver, melhor. Porque essas vantagens, às vezes elas existem, de repente elas desaparecem, né? Então, se eu preciso que todo mundo vá trabalhar, se eu tenho uma quantidade de pessoas, por exemplo, que tira, e vocês sabem, o Serviço de São Paulo também tem, muita gente que fica adoentada. E fica adoentada por quê? Porque o sujeito, se ganhar R$1.000 por mês para trabalhar todo dia, e tiver que se alimentar com R$12, que é o que eu estou vendo aqui, ele vai ter que ficar, ele não tem como escapar de ficar adoentado. Não é isso, ele não tem como escapar. E aí, ele adoentado, eu vou precisar de 2 no lugar de 1, de 3 no lugar de 2, de 4 no lugar de 1. Enfim, essa foi uma lógica. Durante um período grande, foi seguido, porque tinha que fazer enquadramento. Vocês, talvez muito jovens aqui, eu percebo, não tenham lembrado, mas há muitos anos atrás, houve, de fato, um grande desequilíbrio das contas do Estado de São Paulo, por N motivos. E aí, chegou uma certa hora que não tinha dinheiro para pagar os salários, como aconteceu no Rio Grande do Sul e em outros lugares. E aí veio ao comando do governo para dizer, tem que enquadrar, tem que botar todo mundo naquele eixo. Ok, fizeram aquele eixo, só que hoje já é outro momento. São Paulo está com um superávit enorme. Eles arrecadaram um enorme de um valor nas costas da população mais carente, que podia pagar, eles cobraram dessa população. Eles tiraram os marmitex de alumínio dos bons pratos, alegando que era muito caro fazer o marmitex de alumínio, cada um que levasse o seu tupperware para poder buscar a comida. O que você vai falar para um sujeito que pensa assim, né? Então, na minha visão, eu compreendo a situação de vocês, estou com a pauta na mão, claro, quero ouvir as pessoas que faltam, mas dizer para vocês assim, se nós tivermos a chance de chegar ao governo, né, nós que eu falo, quer dizer, esse nosso tipo de pensamento, evidentemente, nós vamos ter que criar algumas linhas de organização. Eu me recordo, não sei se quem foi que falou aqui, foi uma das moças, uma das primeiras que falou aí, ela falou do tempo lá com o Cury, né, que ele teve na secretaria, enfim. Olha, alguns conceitos, eu vou dar só um exemplo simples. O Estado de São Paulo deve 24 bilhões de precatórios. Dos 24 bilhões de precatórios, 23 bilhões é para servidor público. Veja que conta louca. A gente tem um grupo de funcionários, todo mundo é obrigado a entrar com ação contra o Estado, fica bravo com o Estado, porque está esperando a ação, fica lá um precatório para receber. Quem inventou essa lógica? Por que nós não acabamos com isso aí? Eu chamei o procurador do Estado
e disse, olha, procurador, me diga uma coisa, por que que vocês recorrem de todas as ações se tem algumas que vocês já perderam no Supremo? A orientação aqui era recorrer sempre, para poder ganhar tempo. Eu falei, mas vai ganhar tempo para quem? Porque o servidor fica bravo, o cara fica mal-humorado, nós estamos pagando um juro compensatório, mais um juro moratório de 2% ao mês de todo esse volume, estamos pagando honorário advocatício, sucumbência, e, pasmem, já existe uma fórmula de ser pago isso. O senador José Serra tinha feito a legislação nova que permite quitar os precatórios. Antes de sair, eu chamei o Dória e falei, João, quita esses precatórios, tira isso aí da gente, dá 200 e poucos milhões de reais só de juros a mais por mês. Ah, não, eu sei como resolver isso aí, eu vou fazer com que os deputados coloquem emenda. Eu logo percebi que ele não entendia os números, porque não tem emenda desse número de valor, 23 bilhões de reais. Eu tentei explicar para ele que tem uma fórmula que hoje você pode usar e pagar isso aí. E com os procuradores, falar o seguinte, amigo, você só vai recorrer daquilo que tiver chance de estar errado. Aquilo que já está decidido, não adianta ficar recorrendo, isso atrapalha a gente. É melhor eu falar para você que eu aceito a sua ação e parcelo em 30 vezes, 40 e coloco no teu salário, coloco no conta corrente do teu salário. As pessoas trabalhariam mais contentes, eu não teria essa demanda toda e não estaríamos pagando juros mensalmente. Mas isso, como eu falei, é uma questão de conceito. É como se fosse estar grávida ou não estar grávida. Não dá para estar meio grávida. Ou você entende que a lógica do serviço público é essencial e ela tem que estar prestigiada, ou não entende. No caso do Dória, nós não vamos conseguir fazê-lo entender nunca mesmo, né? É caso perdido. Ele e o grupo dele, porque, de verdade, se ele vier candidato, é ele, se não vier, é quem ele representar, né? Que é o mesmo grupo das pessoas. Eu estava doido para ver se ele é candidato, porque ainda vão ter os debates de novo, e eu vou poder perguntar para ele como é que ele teve a cara de pau de mentir publicamente algumas coisas. Vocês vão se recordar, num dos debates eu falei para ele, você vai mexer na Previdência do servidor público? Ele falou, eu prometo que não vou mexer, não vou alterar, porque já foi feita a alteração da Previdência, não precisa mais mexer na Previdência. Ele mandou a reforma da Previdência e alterou. Aí você pergunta para ele fala, eu não falei. Quer dizer, então, do ponto de vista de esperar que ele vá dizer uma verdade, esqueça, né? É caso perdido. Mas eu estou à disposição aí para ouvir as pessoas que faltam e pedir desculpa a vocês por conta da questão aqui da live. Eu procurei ser pontual aqui para ver se a gente conseguia falar. Eu estou atento aos casos aqui. Eu acho que até vocês deviam, na organização de vocês agora, aproveitar e sugerir também para o nosso programa e para outros também, dos outros, claro, dos outros candidatos, a mudança dessas denominações. Essas denominações por siglas elas são super confusas. Eu fico lendo aqui QAS com QAE, que vai dar um SPN do AOAG, que é o NEP, dá a impressão que eu estou falando alguma coisa, entendeu? Até em outra língua, né? Quer dizer, vamos colocar uma denominação circular, ter o plano de carreira em cima de, olha, a carreira da educação, assim como hoje em dia já não tem mais o médico, é muito importante, mas ele não é só o médico. Ele é o médico, ele é o psicólogo, ele é a nutricionista, é a fisioterapeuta. Eles formam um conjunto de coisas que sem um não funciona o outro. Vocês formam a mesma coisa. Não vai existir um aluno, uma aula, um professor, sem que vocês estejam lá. Não tem como ter esse assunto. Então, é preciso ter a carreira da educação com um único vínculo, né, da educação, e que você tenha a carreira do profissional pedagógico, tem a carreira do profissional administrativo, que não se confunde com a pedagógico, claro, porque você não é que não seja bom que você faça pedagogia, se fizer é ótimo, mas se você quiser fazer só alguma coisa administrativa, também é possível. Outra coisa, nós tínhamos feito aquelas aulas da Univesp, da Universidade Virtual de São Paulo, eu tinha aumentado, no tempo do CURI mesmo, de 3 mil para 50 mil vagas. Este ano, em 22, a nosso objetivo era que 100% dos alunos do ensino médio, ao sair do ensino médio do governo do Estado, tivessem a vaga garantida da faculdade sem vestibular. Porque no formato EAD é possível. No formato presencial não é. Mas no EAD, me fale, por que todos os servidores de São Paulo não podem ter a vaga garantida para fazer eles o EAD, o nosso EAD, escolhe lá um dos setores,
São os professores da USP, Unicamp, Unesp, a pessoa se forma em pedagogia na Unicamp, se forma na USP, da sua casa, no seu tempo, como nós estamos fazendo aqui agora. Se fosse obrigatório, se a gente fosse ter essa reunião junto, imagina quanto vocês iam ter que viajar, ou eu, para a gente poder chegar no mesmo lugar. Esta foi uma das grandes heranças, né, que a gente poderia ter aproveitado da história toda da pandemia, aprender a conviver com isso. Vocês sabem que 99% dos alunos, ou 95% dos alunos da rede pública, eles não tiveram aula nenhuma. É tudo uma grande... Não tiveram as aulas, porque as pessoas são muito pobres, elas não têm o computador, elas não têm Wi-Fi, elas não têm internet. Então, o que fizeram foi um crime. Porque o que aconteceu? Não deram para as pessoas o direito mínimo dela continuar estudando. E aí o que acontece? Vai ter um concurso no final do ano, nós vamos colocar aquele rapaz que fez o curso à distância com quem não fez o curso à distância, vai pular 2 anos de toda a humanidade da população de São Paulo. Então, o esforço que nós vamos ter que fazer é para recuperar isso. É uma tarefa super difícil, não é fácil. Nós estamos vivendo também, ao mesmo tempo, num país cheio de polarizações, né, confusões, que não é simples para qualquer um. Passamos pelo episódio da pandemia. Quando você pensava que tudo estava difícil, ainda arruma uma guerra, gasolina R$10, o pãozinho vai custar R$5 a unidade do pãozinho. Você compra R$40 de carne, é inacreditável. Acho que é 4 bifes hoje. Então, olha, São Paulo tem que voltar a liderar, a comandar o processo. Quando o São Paulo acerta a mão, a gente ajuda a acertar o Brasil. Quando o São Paulo dá a orientação de que o serviço público tem que ser assim, o Brasil inteiro segue a orientação. O que eles fizeram foi ensinar o contrário. Eles ensinaram como desvalorizar o serviço público, né? Ainda bem que não tiveram oportunidade, porque a avalanche nacional era tão confusa que conseguiu confundir tudo. Você veja que, mesmo num episódio como esse de vacinação, o mérito da vacinação, que era para ser um mérito, acabou se transformando num demérito. É só olhar os números para você ver de pesquisa. Tudo que ele fala, mesmo quando é verdade, parece mentira. Se a pessoa quiser contratar algum tipo de benefício ou contratar um garoto propaganda, basta contratar o Dória para falar uma coisa que não vai acontecer, porque todo mundo acha que vai acontecer. Todo mundo acredita no contrário. Ele virou um sinônimo da não verdade, né? E isso está colado nele. Eu espero muito que a gente tenha a chance de poder falar isso nas eleições. Claro que a gente não tem ainda as definições partidárias, porque isso é só em julho, mas eu estou convicto que eu me preparei para esse exercício, eu conheço o serviço público por dentro, eu não estou chutando o que eu estou falando, né? Eu não estou chutando quando eu falo de uma cidade, enfim, é porque eu já fui nela 8, 10 vezes, quer dizer, eu conheço onde está São Paulo, quem é de São Paulo e quais são as demandas, e eu gostaria muito de ter a oportunidade de ficar os 4 anos para mudar as relações que nós temos com o servidor público. Acho que a relação que o Estado de São Paulo criou com o serviço público é equivocada, né? A gente criou uma relação de disputa, como se fosse um adversário, quando, na verdade, nós tínhamos que ser grandes aliados. Porque não existe governador. O governador, ele está governador. Ele não é governador. Agora, vocês, servidores, vocês são servidores. Vocês continuarão sendo servidores. Então, o Estado de verdade é o Estado do servidor público. É isso aí, eu aguardo aí as 3 falas, então, Robson, pedindo desculpa aí pela minha pressa, tá bom? Não, a gente que agradece, governador, por ter disponibilizado para conversar com a gente. A próxima fala é da Edilaine. Boa tarde, governador. Obrigado por nos receber. Eu falo de Ourinhos. E eu vou ser bem breve, porque o senhor já disse tudo, e as meninas já passaram em si a pauta aí, mas eu gostaria muito de atentar o senhor em 3 pontos. É a questão da necessidade de ter uma lei sobre nosso piso, em questão à valorização, piso salarial, que nós não temos uma lei que destaca, que invoque somente ao QAE-QSE. Aí o outro ponto que eu vou dizer é referente a essa PL 26, que virou a 1361. Eu acho que não só a revista, ela teria que ser excluída e novamente formulada, porque é um desmonte e segue a trajetória do Dória, que é
bem assim, ligado a essa PEC 32, que veio do governo federal e do Bolsonaro, enfim. A nosso trabalho aqui Dória não decola mesmo, e era óbvio, suspeito que ele não vai participar como presidente, ficaria como governador, porque as pesquisas estão sendo notórias e a campanha não só dos aposentados do confisco, né, bem como dessa categoria que tem sido grande na política reversa. Então, aquele que é contra o servidor público, a gente vai fazer uma campanha de política reversa. Então, destacando esses pontos, se faz necessário porque o desmonte dele é tão grande que ele não cita a exclusão, fora a desvalorização que a gente fala, ele tira a hierarquia que há dentro, que sendo servidores, a gente tem uma hierarquia e, porém, ele consegue piorar esse desmonte sem a hierarquia. Se há necessidade da gente ser efetivo e valorizado, devido a esse desmonte que ele está fazendo agora, a gente não pode sequer defender um aos outros, os assédios aumentaram nesse tempo ainda dele. E outro ponto que eu queria citar, essas exclusões que ele faz, não citando em nenhum projeto os cargos que ele está abandonando lá atrás. A gente que tem quase 30 anos, que não teve uma valorização para nada, em nada, nem em curso, em nada, desde que se criou a Prodesp. A gente foi obrigado. Vou destacar um outro ponto. O senhor fala da gente ser dentro da pasta, todos tratados com o mesmo respeito e valorização, porém, ele não eu acabei perdendo até o foco, perdão, mas ele tira essa hierarquia e ele não dá essa valorização, não lembra das categorias excluídas, ele sequer lembra dos aposentados, né? E o outro ponto que o senhor falou em questão ao IANSP, essa contrapartida que o governo não tem, esse sucateamento, a gente está numa guerra terrível aqui para tentar trazer o IANSP de volta, e acho que seria bom pensar no critério de a gente poder fazer a escolha do superintendente, sabe? Estamos numa situação, a arrecadação dobrou, e o sucateamento e a terceirização de tudo também está sendo feito. Então, só destacando esses pontos, em questão APL, a valorização, a gente, dentro do que é a EQSE, mesmo não tendo faculdades e não ter tido oportunidade, talvez, cada um pela sua situação, a gente é obrigado a entender de toda a legislação, porque nós fazemos a parte administrativa, desde a contagem, da entrada, saída, tudo ligado à vida funcional, pedagógica, ou administrativa, ou até mesmo à vida funcional do aluno. Então, esses são os pontos que eu queria, dentro da pauta que foi passada para o senhor, e eu agradeço, e só destacando, o último plano foi no 2011, então, o plano de carreira, eu acho que teria que ser focado isso aí, dentro de cada um na sua época e contagem de tempo, ser revista com um capricho. Só para relembrar isso, que o último foi o senhor que nos deu. E ali, querendo ou não, ele já criou o Prolabore e foi tirando a hierarquia, então eu gostaria de atentar o senhor a isso. O concursado é fazer o pessoal aquele ir lá e prestar. Se é provinha, o que os outros pensam, não. Tenta os outros fazer a provinha e passar. Eu acho que é muito importante isso. Agora, cargo, comissionado, tira a hierarquia, aumenta o assédio. Então, são pontos que a gente precisa ver e resgatar isso dos excluídos, e bem como lembrar na hora de valorizar os aposentados, que a terceirização dos serventes está aí com 890 o salário. É um absurdo. No mais, obrigado pela atenção e boa campanha para o senhor aí. E mais tarde, quem sabe, a gente se revê em outras articulações. Próxima é a Maria Santana.
Eu sou Maria Aparecida Santana, eu sou de Carapicuíba, trabalho na mesma unidade escolar há 33 anos. E uma das coisas, né, que me levou a este momento de muita luta, além de tudo que os meus amigos, meus companheiros de trabalho e o próprio senhor Márcio França falou, o que nos deixou mais triste foi que o governo não conhece a nossa função dentro da escola, certo? Como você mesmo disse, senhor Márcio França, existe uma sigla, né? QAE, QSE, AOE, não sei mais o quê. Se o senhor chegar aqui na escola, o senhor não sabe o que eu faço. Então, diante de um serviço público de qualidade, né, é importante a minha existência, a importância dos meus amigos e de todos aqueles que nós estamos aqui. Nós passamos por uma pandemia e dentro dessa unidade escolar que eu trabalho, tinha 2 pessoas em atendimento, eu e uma diretora. Tá? Então, a questão do vale alimentação, todas as nossas reivindicações, é muito sério. Nós temos funcionários hoje que estão passando por muitas dificuldades. Em relação ao plano de carreira, eu defendo que a EFAP, que foi um grande investimento de milhões e milhões que o Estado fez, né, que o senhor utilize a EFAP para qualificar o funcionário e valorize o curso que o senhor oferecer. Né, o governo precisa se preocupar muito com outros lugares para estudar. A estrutura da EFAP ela é muito grande. A gente acompanha muitas coisas por ali. Tá? Eu sou de um concurso, não sou do ensino médio, sou de um concurso do ensino fundamental. E hoje eu estou indignada que para eu chegar a um salário justo, eu tenho que ter um curso superior. Como diz, eu estudei porque eu quis, para o meu prazer, para eu ser uma pessoa bem formada. Não foi com uma intenção de um dia ter um salário melhor que os meus amigos, que ingressaram na mesma época que eu, sempre fizeram dentro da escola as mesmas coisas. O tempo de serviço do funcionário público, ele tem que ser respeitado. Como disse o senhor, se eu optei em estudar e ficar no meu serviço, é porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto de ser inspetora de aluno, né? Que é o meu concurso. Eu gosto. Então, mas o meu tempo tem que ser valorizado. O meu trabalho. Hoje, depois da pandemia, eu sou psicóloga, eu sou mãe, né? Eu tenho que ficar falando com psicóloga pelo Conviva para eu poder atender o aluno que está com ansiedade, depressão, família destruída. E essa responsabilidade, o governo está jogando aqui dentro da escola. Tá? O aluno especial que é maltratado em outros lugares. Agora, que estrutura o governo me deu para me preparar para isso? Qual foi o momento que o governo falou, não, as escolas estão fechadas, os professores estão em casa, os alunos estão em casa, mas eu quero que entregue merenda, eu quero que entregue material, então eu vou valorizar o meu funcionário que está lá. Em momento algum, em lugar nenhum, Rocieli ou Dória citava os funcionários. Só citava o QM, que estava ali preparando o material. Quem entregou o material para o aluno fomos nós. Nós abrimos os portões no auge da pandemia, tá? E nos colocamos em risco. Agora, hoje, ele não quer reconhecer meu tempo. Se eu quiser uma licença-prêmio, eu vou ter que esperar mais 2 anos. A evolução, se eu tivesse direito, era mais 2 anos. Ele simplesmente pegou 584 dias do meu tempo. Tá aqui, ó, marcadinho. 584 dias, que é para tirar da ficha 100 de todos. Isso não é certo. Além de todas as nossas reivindicações, certo? Eu gostaria muito que fizesse uma revisão do congelamento do tempo. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Pagasse meu abono, que eu preciso do meu dinheiro. Obrigada, senhor governador. E eu sentia muita raiva do Dória, viu? Assisti todos os debates. Que ódio desse homem. Tá bom, obrigado. Obrigada.
Agora tem só a Gisele e o Álvaro. Vou ser bem rápida e sucinta, pelo menos. Primeiramente, boa tarde, senhor Márcio França. Meu nome é Gisele, sou a OE, com todos os colegas que aqui estão, fora os que estão aí como secretários, com cargos extintos, falar dessa tabela de enquadramento. Como o senhor mesmo falou, eu também achei que foi uma jogada de marketing, para que desse uma acalmada na categoria. O porquê que eu estou falando isso? Quando a gente pega aí a tabela de enquadramento e olha faixa nível, se o senhor tiver oportunidade, o senhor vai verificar que existe uma discrepância. Primeiro, porque o faixa nível 1 é um pouco mais de R$1.000, ou seja, inferior a um salário mínimo. Então, o que eu venho pedir para o senhor? Para que, se realmente esse plano de carreira, esse enquadramento existir, que ele seja justo, que ele comece com um salário justo para essas pessoas que estão entrando. Afinal de contas, são pais e mães de família que estão aí querendo melhorias para a sua vida e se dispondo a trabalhar. Porque se o senhor for a uma escola, a OE não se preocupa se a merendeira não conseguir dar conta de servir merenda, não se preocupa em limpar uma sala de aula se o pessoal da limpeza, que é terceirizado, não está, não se preocupa em ser psicólogo, em estar em todas as partes dentro da escola, fazendo o que é necessário. Nós, em momento nenhum, paramos e falamos assim, não, isso não é da minha alçada, isso me compete por conta do meu rol de atividades. Em momento nenhum isso é valorizado. E não só a UE, QAE, QSE, todo esse pessoal. Você vai numa diretoria de ensino, eles ficam após horário para conseguir dar conta do serviço. E cadê a valorização desse pessoal? Essa tabela que eles fizeram tem que ser revista, tem que ser um salário digno e não em valores, porque valores, o que acontece? Hoje nós estamos ganhando R$2.000. Quando o salário mínimo chega a esse valor, nós já estamos desvalorizados. Então, que ela seja uma tabela referente a salário mínimo, que seja um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos no início, e o restante em cima de porcentagem, 5%, 10%, de acordo com o que for possível e viável para o Estado tá aumentando para a categoria, mas que seja uma coisa em salários mínimos e em percentagem. Não adianta você aumentar hoje e amanhã está defasado, como acontece conosco hoje. São 30 anos, 245%, se eu não me engano, se meus colegas não me deixam esquecer, de defasagem. É muita coisa, senhor Márcio França. É um descaso total com os funcionários da educação. É triste você pegar uma prefeitura, o mesmo cargo que eu estou aqui, falando com o senhor, ganhando 1.273, eles ganham 2.400. Fico muito, muito grata se o senhor conseguir colocar no seu plano aí de gestão, quando o senhor for olhar aí para fazer o plano com relação ao Estado, o QAE, o QSE, pensar aí numa nova reformulação para esse quadro, talvez, mas com valorização de todos, desde os que estão aí com cargo em vacância, que secretários, pessoal, as meninas da merenda, porque eu sei que ainda tem, pessoal da limpeza, como o AOE, o pessoal que está na ativa aí, que o cargo ainda existe, mas que seja uma coisa coerente e que valorize o salário, não em cima de um valor fixo, porque o valor fixo, amanhã depois, já deixou de existir, mas em cima de um salário mínimo, uma quantidade de salários mínimos e em cima de percentagens. Muito obrigada, passo a palavra. Obrigado. O próximo a falar é o Álvaro. Boa tarde, governador, candidato ao governo do Estado de São Paulo. Eu vou ser breve, porque os colegas também já passaram alguns informes, que era importante. Porém, só para ressaltar essa sigla que o senhor falou, que é a EQSE, esse monte de siglas, isso daí é notório, porque o governo antes tinha-se o nome de inspetor de aluno. Aí, o que ele fez? Para você não dar mais um aumento salarial,
você vai lá e cria um outro cargo. E ele vai criando o cargo. Agora, o senhor vê, teve o concurso de 2018, eu sou oriundo deste concurso, que não é provinha simples, a gente faz as provas mesmo, e fui efetivado. Porém, é sabido que ainda precisa ter pessoas no quadro de apoio. Mas o que o governo fez, chamou alguns colegas temporário. E esses colegas temporários estão há 2 anos sem férias, praticamente. E isso é um desrespeito total com a categoria. Então, pode saber que, nesses últimos 15, 20 anos que o governo do Estado esteve na mão do PSDB, foi praticamente ladeira abaixo. Então, não tem como nem convidarmos qualquer integrante desse pessoal, desse grupo, para uma reunião conosco, porque eles não nos respeitam. Na pandemia, fomos realmente essenciais, mas agora, nem pro abono, porque o Rocieli fica só enganando, dizendo que mandou projetos para a Assembleia Legislativa, e, infelizmente, nada o fez. Só enrola, assim como o senhor já falou sobre o Dória. Tá? Os nobres colegas já falaram bastante a respeito do que a gente tinha, não vamos tomar o tempo do senhor, o senhor já está com as pautas das nossas reivindicações em mãos, queremos aqui agradecer a sua presença. Vou passar para você, Robson, para que o outro possa aí dar uma fala. Robson, deixa eu só pedir uma gentileza aí. Eu estou aqui realmente no constrangimento, porque, enfim, eu sei, o assunto é interessante porque cada um tem uma demanda, uma pauta, mas eu queria pedir desculpa a vocês. De fato, se eu não entrar no outro lugar, as pessoas nem me veem do outro lado, né? Então, agora a gente botou esse negócio de horário. Então, assim, eu vou pedir para que meu pessoal agende uma segunda conversa com vocês, para que outras pessoas possam, enfim, se manifestar. Eu tenho aqui a pauta principal, que foi essa que eu tirei daí de vocês mesmos, do documento de vocês, e vou sugerir que, se você concordar, que vocês escolham aí 3 pessoas de vocês para integrar o nosso grupo que está elaborando a questão do nosso programa para efeito de campanha, independente de ser simpático ou não eleitoralmente, mas pelo menos vocês inserem os assuntos principais na pauta aqui, e eu agradeço muito a oportunidade de vocês. Mais uma vez, eu quero dizer que tem algumas coisas que a gente não vai conseguir solucionar, claro, porque você também não consegue fazer milagre. Quem falar que vai fazer acaba mentindo, né? Mas tem um assunto que nós temos que voltar a ter, né? Que é esse relacionamento direto de diálogo, e, em especial, o respeito, né? Esse respeito que é o respeito ao serviço público, né? O servidor é uma peça dessa engrenagem, mas o serviço público, eu volto a falar para vocês que, se a gente não tiver esse pressuposto, o resto está prejudicado, né? Nós vamos ter uma campanha muito curta, porque ela vai começar em agosto, setembro, já é eleição, né? Eu, de fato, não tenho os maiores partidos, os maiores apoios, mas eu sei que no serviço público eu tenho grandes aliados, né? Eu sinto isso porque eu faço avaliação de pesquisa e, de fato, eu percebo que no serviço público ele tem uma ampla maioria. Mas a pergunta é, quanto cada um de nós consegue influenciar? A gente consegue influenciar muita gente quando a gente quer, né? A gente sabe disso. Eu vi o depoimento de uma de vocês agora, da Maria, né, falando a respeito de que as pessoas são psicólogos, são nutricionistas, é isso, né? Quem convive numa escola sabe disso, né? Que a necessidade que essas crianças estão. E não é só a criança, todo profissional ficou assim, mas a criança de maneira muito especial, porque ela foi privada de um convívio, ela continua com as dificuldades, e, além de todos esses problemas, ela não tem no Estado a sensação de que ela é acolhida. Ela não tem. Não é pelo servidor, pelo contrário. Ela não tem pelo próprio Estado. Ela acha que ela vai estudar, e depois ela não tem condição de passar numa faculdade, porque, se dependendo de uma privada, de um particular, ela não consegue pagar a remuneração, né? Nós temos que inverter essa lógica. Nós estamos em São Paulo, o Estado mais poderoso, mais rico da União. Não que nós tenhamos a solução para tudo, mas eu garanto que as soluções no serviço público, diferente do que ele falou, mas é correto, ele havia prometido isso para os policiais militares. Quando eu deixar o governo de São Paulo,
não haverá nenhum servidor em São Paulo que não seja mais bem remunerado do país na sua categoria. Isso eu te garanto, né? Porque, de verdade, é o mínimo que pode se esperar do governo de São Paulo, é que os seus servidores estejam no patamar mais alto do Brasil, enquanto São Paulo está nesse patamar. Se um dia outro estado encontrar petróleo ou qualquer outra coisa, mas para vocês terem uma noção de números e de diferença, na Secretaria de Ciência, Desenvolvimento e Tecnologia do Estado de São Paulo, ela individualmente, o orçamento dessa secretaria é maior que 16 estados do Brasil. Então, como é que a gente consegue ter os servidores com esse padrão de remuneração? Como é que isso pode dar certo? Nunca vai dar certo assim. E o que é pior, não é? Foi aí que surgiu a chance de surgir um cara como Dória, porque ele fala mal do serviço público e todo mundo também acha que está ruim, o que não é a verdade absoluta, né? Nós temos 100 e poucos hospitais, fazemos 15, 20 mil cirurgias todos os dias de graça. Eu estudei minha vida inteira em escola pública. Estudar em escola pública era uma honra para todos nós, né? É uma honra. Me lembro que quando eu só estudava na escola particular, quem não tinha condição de estudar na escola pública, né? Então, nós precisamos devolver essa autoestima para as pessoas. O salário é uma dessas composições, mas, acima de tudo, é o respeito. Sem o respeito, não adianta nem a questão salarial, né? O formato que ele trata é um formato para humilhar, na minha visão. Ele faz para humilhar, porque só alguém que pretende humilhar faz dessa maneira, pública, falando publicamente. Eu vi uma expressão que ele usou, disse que vocês eram juquinhas, né? Os juquinhas da... Quer dizer, isso é para humilhar, não tem outra explicação, a não ser essa explicação. Então, agora chegou a nossa vez de novo. Vamos mostrar para ele quem é que influencia mais. Se ele vai influenciar mais com as coisas dele lá, todo dia fazendo aquela live que ele faz com o pano de fundo, ou se vocês influenciam mais, né? É isso. É a nossa hora. Se nós tivermos a chance, nós vamos mudar essa realidade. Muito obrigado a vocês, boa tarde. Desculpe aqui me prolongar, viu? Obrigado, governador. Nós